2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus relatada nos textos sagrados, e uma palavra forte e esclarecedora, muito esclarecedora. Vamos por parte para que nós venhamos a compreendermos melhor o que diz a palavra de Deus. Diz, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, no meio do povo, no Antigo Testamento, a palavra está relatando, haviam falsos profetas, falsos mestres. Balaão era um falso profeta. E muitos outros falsos profetas. Então o que a palavra está nos dizendo? Olha, assim como no Antigo Testamento havia falsos profetas no meio do povo de Deus, havia os que eram profetas de Deus e havia os falsos profetas que não eram de Deus. Nós citamos o caso de Balaão, mas haviam inúmeros falsos profetas. Então o que a palavra está dizendo? Assim também no meio de vós, no Novo Testamento, haverá falsos mestres. Haverá falsificadores da palavra de Deus. Então, primeiro ponto, a palavra do Senhor Deus é muito bem clara. Desde o início, havia os profetas de Deus e os falsos profetas, que eram profetas do diabo, que se passavam de profetas de Deus para enganar, para ludibriar as pessoas. E enganaram a muitos. E no Novo Testamento, a palavra do Senhor Deus também é clara. Ela diz, olha, existem os falsos mestres também no Novo Testamento, os que enganam as pessoas. Então diz, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E a palavra diz que eles iriam introduzir doutrinas destruidoras. Então é algo explícito, é algo bem... E continua no 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, eles iam, essas pessoas, conquistar muitas ovelhas. Muitas ovelhas iriam seguir esses falsos mestres. Diz, ó, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, por causa do quem? Desses falsos mestres, será infamado o caminho da verdade. Então nós vemos que tudo que está escrito nos textos sagrados tem se cumprido. Olha, haverá falsos mestres, falsos doutores, falsificadores da palavra de Deus. Eles vão enganar muitas pessoas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles, muitos vão falar mal do caminho da verdade. O mau testemunho desses homens e mulheres que distorcem os textos sagrados fazem com que o caminho da verdade, a palavra de Deus, seja envergonhada.
Porque quem nunca ouviu, um dia vai ouvir. A pessoa que está fora do sistema evangélico, do sistema cristão, ela está fora por um motivo. A grande maioria não crê, não acredita. E além de não crer e não acreditar, se você for falar de Jesus para uma pessoa dessa, ela pode até acreditar ou aceitar Jesus, mas a hora que ela olha para os escândalos, imediatamente elas vão falar o seguinte: olha, ir para a igreja para quê? Olha o pastor, olha o que o pastor está fazendo, olha o que o bispo está fazendo, olha o que a missionária está fazendo, e isso e aquilo. E essas pessoas têm razão. Porque é um escândalo em cima de escândalo, é mau testemunho em cima de mau testemunho. Então a palavra do Senhor Deus, nós vemos que está se cumprindo. A palavra, segundo Pedro, há praticamente 2000 anos foi escrita essa carta. Nós vemos o que foi dito há praticamente 2000 anos, o Espírito Santo de Deus falando, nós vemos aqui, nos dias de hoje. Detalhe, hein? Olha o que diz: haverá entre vós falsos mestres. Estava falando do futuro e nós estamos vivendo isso aqui hoje. Nós estamos vivendo isso aqui hoje. E diz: também movidos por avareza. Esse é o maior ponto que nós pegamos um falso ensino. Preste atenção o que é o falso ensino. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Preste atenção, comércio de vós. Com palavras fictícias. Como que farão comércio de vós? Então vamos analisar. Muitos homens e muitas mulheres usam os textos sagrados para quê? Para arrecadar dinheiro. Tudo que tem acontecido e tudo que aconteceu, se você for analisar, por detrás tem o amor ao dinheiro. Jamais que um falso mestre, um falso profeta, vai criar uma heresia na qual ele não arrecade dinheiro. Então preste atenção, você que está acompanhando. Todo distorcimento bíblico, toda heresia bíblica por detrás tem arrecadação de dinheiro. Não existe um distorcimento, não existe uma heresia que por detrás não tenha o levantamento de dinheiro. O porquê motivo que essas coisas são feitas? A única base bíblica que nós temos onde envolve dinheiro é através de dízimos e ofertas. E quando nós vamos para o estudo da palavra de Deus, o dízimo é a 10ª parte de tudo que passa pela mão do homem e pela mão da mulher. A oferta é de livre e espontânea vontade, ou seja, a pessoa oferta o que ela quer, o que ela deseja ofertar. Então, a base bíblica para dinheiro é essa. Dízimo, a 10ª parte de tudo que passa pela mão do homem e da mulher. Oferta, de livre e espontânea vontade. Só existe 2 bases bíblicas para arrecadação de dinheiro. Seja nas reuniões, seja nos templos, seja onde for, em qualquer evento. Porém, muitos homens e mulheres, com a intenção de arrecadar mais dinheiro por avareza, torpe ganância, o que eles começam a fazer? Eles começam a inventar mil e uma. É o sabonete consagrado que você vai levar para casa e vai trazer uma oferta. É a água consagrada que você leva e entrega uma oferta em troca.
É um livro tal que você vai levar e vai deixar um dinheiro em troca? É um CD de música tal, de louvor, que você leva e deixa uma oferta em troca? É um jornal que você leva e deixa uma oferta em troca? É um azeite consagrado que você leva e deixa uma oferta em troca? Preste atenção. O que diz a palavra? No 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, é algo tão explícito que dá até tristeza de falar. É triste isso. É tão explícito que o Espírito Santo falou e está tão na cara que é triste demais. Exatamente como foi falado está acontecendo. Preste atenção. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, preste atenção. Também movidos por avareza, são pessoas avarentas, farão comércio de vós. Comércio. E para você ter uma noção, quando Jesus entrou no templo de Salomão e pegou o comércio, eles vendendo e comprando, ele desceu o chicote no lombo de todo mundo, levantou mesa de pernas para cima. Jesus não aceita comércio. Todo tipo de venda de mercadoria, seja o que for, seja a venda da pizza, a venda do lanche, a venda do sorvete, do chinelo, é comércio. E Jesus deixou bem claro. Aí você vai dizer, poxa, mas naquela época Jesus achou ruim. O mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente é imutável. Deus não muda. Muitos podem dizer, poxa, mas é necessário fazer isso para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, manter a igreja. A palavra do Senhor Deus diz, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O que é que mantém a casa de Deus? Dízimos e oferta. Não é o comércio. Não é a venda de mercadorias. Biblicamente falando, a venda de mercadoria é comércio. E é proibido por Deus a venda de mercadoria dentro das igrejas. E é o que nós mais vemos hoje. Vende a pizza, vende o sorvete, vende a feijoada, vende a galinhada, vende chinelo, vende sapato, vende gravata, vende terno, vende isso, faz rifa, faz sorteio, enfim. Casa de venda. Jesus disse o seguinte, olha, está escrito, a minha casa é casa de oração. Casa de oração é um local onde a pessoa vai para orar, para adorar, para louvar a Deus, para clamar a Deus. Não é um local onde ela vai para comprar objetos. Quando Lutero veio com a reforma protestante, na época de Lutero, se você for estudar, a Igreja Católica fazia isso. Isso não é novo. Nós vemos isso na época de Jesus, eles vendendo no templo. Nós vemos na época de Lutero as indulgências. Naquela época de Lutero vendia até ossos de defunto, para você ter uma noção. Onde chegou a situação? E Lutero rompe com o sistema, vem com a reforma protestante, e hoje, nos dias de hoje, com certeza é necessário uma nova reforma. Porque tudo que Lutero lutou contra, voltou tudo de novo. Agora são os protestantes que estão fazendo o comércio. Jesus não aceitou, Lutero não aceitou, e agora são os protestantes que estão com o comércio, com as indulgências. Estude, você vai ver na época de Lutero, o que eles faziam. Cobravam dinheiro para que o pecado das pessoas fossem perdoados. Vendiam inúmeros amuletos. Nos dias de hoje, qual é a diferença? Pregadores e pregadoras vendem pulseira para a pessoa pôr no braço para proteger a família. Vendem cordão amarrado, lamparina com azeite para simbolizar a presença do Espírito Santo.
Vendem aliança para a pessoa pôr no dedo para simbolizar aliança com Deus. Vendem caneta ungida e consagrada para a pessoa assinar contratos e arrebentar financeiramente. Vende azeite. Muitos dizem que é azeite de Israel, mas é azeite de supermercado, o mais barato que tem, para a pessoa se ungir. Vende suco de uva, simbolizando o suco do cordeiro, para a pessoa passar no portal da casa dela e o destruidor não acabar com ela. Vende sal, dizendo que é o sal de Israel. Vende pedra, vende terra, até pá de pedreiro estão vendendo. Vende bloco, dizendo que é para construir o sonho da vida dela. Olha, cimento. Eu já vi pregador vender cimento no altar. Pega o cimento, distribui em saquinho e vende ao cimento da casa própria. Vendem travesseiro para a pessoa dormir e ter sonhos. Vendem fronha de travesseiro, vende lenço. Aí você vai dizer o seguinte, poxa, peraí. Por que o apóstolo Paulo então dava lenço e aventais? Agora nós chegamos num ponto, numa encruzilhada. Se é pecado, se não pode, por que o apóstolo Paulo fazia? Estude os textos sagrados, você vai ver o que o apóstolo Paulo fazia. Ele dava para as pessoas, dava gratuitamente seus lenços e seus aventais que ele usava. De graça recebestes, de graça vos dai. Essa é a palavra do Senhor Deus. E tem um porém. Todas as pessoas que eram tocadas com os lenços e os aventais do apóstolo Paulo, todas eram curadas. Todas que tinham demônios, os demônios saíam. Não houve na história uma pessoa que estava enferma, que recebeu os toques dos lenços de aventais do apóstolo Paulo e não foi curada. Não houve na história uma pessoa que estava endemoniada, que recebeu o toque dos lenços de aventais do apóstolo Paulo e o demônio não saiu. De graça recebestes, de graça vos dai. A pessoa gosta de dar feijoada? Gosta de fazer feijoada? Amém, glória a Deus. Pode fazer feijoada à vontade. Espera a reunião acabar e distribui o marmitex para cada um. Vai nos locais onde a pessoa não tem o que comer e distribui feijoada, galinhada, pizza para todo mundo. Não tem problema nenhum. Deus vai aplaudir essa atitude. Deus vai aplaudir. Gosta de fazer pizza? É um hobby fazer pizza, além de ser um pregador? Amém? Pode abrir uma pizzaria, não tem problema nenhum. Distribui pizza de graça para todo mundo, mas é de graça. Ora para Deus consagrar aquele alimento e distribui de graça. Porque Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, ele deu de graça. É de graça que se dá as coisas. Não é vender. É de graça. Ah, mas é que eu gosto de distribuir azeite. Não tem problema, é a fé da pessoa. Mas é de graça. Compre lá 1 litro de azeite, 10 litros de azeite, 1 barril de azeite. Pede para Deus consagrar, não é errado. Distribui para as pessoas de graça. Olha, pessoal, nós estamos aqui manifestando a nossa fé, nós consagramos, ungimos esse azeite. Para vocês se ungir em casa, é de graça. Aí não tem problema. Ah, mas eu quero manifestar a fé, usar o suco da uva para ungir o portal. É pecado? Não, não é pecado. É de graça. Ah, mas eu quero manifestar a fé, orar no sabonete para tomar um banho. É minha fé. É pecado? Não é pecado. É de graça. Ah, eu quero manifestar a minha fé, eu quero orar no sal, distribuir o sal para as pessoas pôr no alimento e Deus abençoar o alimento. É pecado? Não é pecado. Por que não é pecado? Porque Eliseu manifestava a fé assim também. Certa vez Eliseu chega numa cidade, as águas eram amargas, e o que ele faz? Ele não orou simplesmente com oração, ele pega o sal, deita o sal na água e a água fica boa.
Mas ele não comprou aquele sal de ninguém, ele não cobrou de ninguém para fazer aquilo. De graça recebestes, de graça vos dai. Há diferentes tipos de fé. Tem pessoas que gostam de expressar a sua fé e manifestar a sua fé com certos elementos, e não é errado. Então tem que tomar cuidado também para não dizer que isso é errado. Jesus, quando foi curar um cego certa vez, ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. Ele poderia muito bem ter dado a ordem e tudo aquilo iria acontecer, mas ele usou um elemento, a terra, a saliva, fez um barro, passou no olho e disse, lava na água, no tanque de Siloé. Ele usou o elemento para fazer o milagre, mas ele não cobrou por aquilo, foi de graça recebestes, de graça vos dai. Não tem problema nenhum a pessoa pegar vários copos com água, consagrar a Deus, pedir para Deus abençoar e determinar, ó meu Deus, quando essa pessoa tomar esse copo com água, se tiver alguma enfermidade vai sair, se tiver algum demônio vai sair, não tem problema nenhum. O problema é quando cobra por esse copo de água, cobra uma oferta. É aí que está o problema, é aí que está o comércio. O comércio só existe quando existe um pedido de dinheiro em troca daquilo que está sendo entregado. Isso é comércio. Quando uma pessoa manifesta sua fé, mas não pede dinheiro, isso não é comércio. Então tem que tomar muito cuidado também, porque talvez a pessoa ouve isso, mas existe uma ou outra pessoa que gosta de usar um elemento como a água, como o sal, como o óleo, como o suco da uva, simbolizando o sangue. Ela gosta de usar um elemento, é a fé dela, ela ora naquele elemento, ela consegue distribuir gratuitamente, e isso não é errado e não é pecado. Nós não fazemos isso, nós não temos esse costume, mas não podemos dizer que quem faz isso está errado, porque a verdade tem que ser dita. Se o mestre usou lodo para curar um cego, quem somos nós para dizer que é errado? Se o profeta usava sal para purificar a água, como que nós podemos dizer que é errado? Se o próprio Deus ensinou Moisés a pegar um lenho e lançar na água, como que nós podemos dizer que é errado usar elemento? Porém, todas as vezes que essas pessoas usaram elementos, elas não cobraram dinheiro de ninguém. Se o próprio apóstolo Paulo usou elementos como lenços de aventais para curar pessoas, se as pessoas ficavam para que a sombra do apóstolo Pedro passasse sobre elas para ser curadas, elemento, sombra. Então tem que se tomar muito cuidado também para não generalizar a coisa e dizer que tudo é pecado. O comércio é pecado, é proibido por Deus comércio dentro de igreja evangélica. Seja o comércio que for. Vendeu uma caneta, o dinheiro é para quê? Dá a caneta de graça. Ah, mas eu gosto de trabalhar com alimento. Não tem problema. Você pode fazer sua feijoada, você pode fazer sua galinhada, sua pizza. Espera a reunião acabar, abençoa cada um com o alimento. Sai dali, vai nos lugares onde as pessoas estão necessitadas, conhece uma família que está necessitada, vai lá, leva o alimento para ela, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você reunir a igreja e dizer, ó, vamos arrecadar alimentos aqui, vamos nas famílias carentes, vamos levar os que estão desempregados, precisando, necessitando, vamos levar uma cesta básica. Não tem problema nenhum. E ainda o Espírito de Deus induz a fazer isso, viu? O problema, meu amigo e minha amiga, é quando você pega um alimento, um elemento e começa a pedir oferta. É aí que está o comércio da coisa. É aí que está. Jesus chamou a atenção daquelas pessoas por que motivo? Ah, eles estavam vendendo o quê? Pombos, ovelhas. Mas o que eles faziam aqueles pombos e ovelhas? Eles comiam? Não, eles ofertavam a Deus. Eles sacrificavam a Deus no templo. Entenderam? Havia uma serventia para aquilo ali. Os judeus chegavam ali e tinham que oferecer sacrifícios de pombos no Antigo Testamento. Leia os sacrifícios, as leis. Eles tinham que oferecer as ovelhas. Então um grupo lá falou, ok, nós vamos vender o sacrifício para eles se sacrificarem. E pensando por um outro lado, era até cômodo para alguns judeus que vinham de longe, não tinha como trazer os animais, chegava dentro do templo, comprava animal e já sacrificava a Deus. Cômodo. Nessa linha de raciocínio não tinha nada de errado.
Mas o que Jesus falou está errado. Casa de oração é lugar onde se ora, se louva, se adora. Aqui não vende, aqui não compra nada. Ah, mas eu quero vender Bíblia para os meus membros. Abra uma livraria. Igreja não é lugar de vender Bíblia. Você comprou por 50, vendeu por 50 pelo mesmo valor? Ou comprou por 50, está vendendo por 100 para ganhar dinheiro em cima? Aqui não tem para ninguém, meu amigo. Aqui não tem para ninguém, minha amiga. Nós não temos rabo preso com ninguém. Nosso objetivo é mostrar o que está escrito. Doa a quem doer. Tem igreja que mais parece livraria, tem mais livros e bíblias do que uma livraria. E é tudo com lucro em cima, ó, ganhando. Ganância. Ganância para arrancar dinheiro das pessoas. Ganância. Tem igreja que parece biblioteca, parece livraria. Vende de tudo. Ganância. Você não sabe se é igreja ou se é livraria, biblioteca. Ganância. Ah, mas eu só vendo material que fala de Jesus. Abra uma livraria, abra uma biblioteca, abra uma loja evangélica, qualquer coisa. Mas igreja é casa de oração. Casa de oração. Casa de oração é um lugar onde a pessoa vai para orar, para louvar, para glorificar a Deus. E o que Jesus fez quando chegou no templo de Salomão e pegou aquilo? Ele desceu o chicote no lombo. Chamou de ladrões. Chamou de ladrões. E agora vem o mais forte da coisa. Agora é o mais forte. Preste atenção. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Agora vem o triste da coisa. Para eles, esses homens e mulheres, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Então não é agora, é a longo tempo o juízo não tarda. Vai vir um juízo sobre esses homens e mulheres. E a sua destruição não dorme. Estão perdidos. Não tem salvação para essas pessoas. Biblicamente falando, não tem salvação, não tem como eles se arrependerem. Não brinca com as coisas de Deus. A ovelha ainda consegue pular fora desse sistema aí e se salvar. Agora esses homens e mulheres, para eles não tem mais salvação, não tem mais jeito. Já estão condenados. Brincaram com a coisa errada. Brincaram com o santo de Israel. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Brincaram com coisa errada. Foram mexer com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vai usar o nome de Deus para ganhar dinheiro? Vai usar o nome de Deus para fazer comércio? Está achando que vai ficar por isso mesmo? Não existe na história um falso profeta que se converteu de verdade, que se arrependeu e se converteu. Não existe. Sabe por quê? Porque já existe um juízo e uma sentença sobre essas pessoas. Já existe. Porque essas pessoas têm a natureza ruim mesmo. São pessoas avarentas. Elas querem enganar o próximo mesmo para arrancar dinheiro. Quer usar o nome de Jesus para arrancar dinheiro. E o triste, já estão condenadas. Essas pessoas já estão condenadas. Assim como os anjos que foram expulsos dos céus estão condenados, essas pessoas estão condenadas. Então você, meu amigo e minha amiga, que talvez está debaixo de uma liderança dessa, que já está condenada por Deus, abra os seus olhos para salvar a sua alma. Enquanto você ainda estiver respirando e vivo, você tem como salvar. Você tem como se salvar. Agora, o seu líder, a sua líder que faz essas coisas, biblicamente falando, já estão condenados. Para eles, infelizmente, é triste. Não tem mais salvação. Não tem. Brincaram com coisa errada. É mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vem. Era melhor que não tivesse nascido. Era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar de ponta cabeça. Jesus disse, vai vir, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. Assim como Judas traiu Jesus, e Jesus disse, olha,
o Filho do Homem vai ser traído. Mas ai daquele por quem será traído. Ai daquele que traz escândalos no reino de Deus, que faz com que as pessoas fiquem falando mal da verdade, do caminho da verdade, porque eles fazem essas coisas. Infelizmente, já estão condenados. Esta é a palavra do Senhor Deus.